Graça e paz, boa noite, amadas coordenadoras e auxiliares. Nós vamos dar início ao nosso tempo de compartilhar. Nós queremos ouvi-la, né? E na verdade não pudemos fazer pelo Zoom, porque queríamos vê-las também. Mas Deus vai preparar um momento que a gente faça isso. Bem, hoje nós queríamos falar um pouquinho com vocês a respeito daquilo que Deus nos gerou para fazer. Deus nos formou no ventre, segundo o salmista, lá no 139, verso 16, e escreveu os nossos dias quando eles não existiam. E existe um propósito na nossa vida que o Senhor nos gerou. E é claro que quando nós reconhecemos com consciência isso, aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós passamos ali a ter uma nova identidade. A identidade que Cristo realmente conquistou na cruz para nós. E o que nós queremos nessa noite conversar com vocês, além do testemunho que vamos ouvir, é sobre um texto que fala exatamente sobre isso, num momento em que Israel está numa época de juízes, uma época marcada por dificuldade, num ciclo que já é conhecido nosso, onde os juízes são estabelecidos por Deus para governar o povo, e há um ciclo ali que se repete entre o povo pecar, se afastar do Senhor, e aí então o povo entra no sofrimento sob jugo do inimigo, e o Senhor levanta um juiz, o liberta, a paz, o juiz morre e novamente o povo volta para a apostasia, para a idolatria, para o pecado. E o povo vai caminhando nesse período dessa maneira, até que termina esse período de juízes, quando o povo conclama aí que deseja demais ter um rei, e até chateado Samuel fala com Deus, e Deus fala para ele: olha, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, né? E então entra aí Saul na história, e Davi, e por aí afora. Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês, que tem assim falado muito ao meu coração, eu tenho compartilhado isso com a Lia, é um texto que está lá em Juízes 9, e eu quero já contar um pouco para você se situar. Quando nesse período de juízes Gideão é chamado, ele lá responde para o Senhor quando está lá no lagar malhando o trigo e não a uva, né? O lugar que é para a uva ser malhada, mas ele está lá escondidinho porque está nesse período aí de jugo, né, onde o inimigo está roubando tudo de Israel. Eles produzem e os inimigos vão lá e vão literalmente sugando tudo que eles têm, e ali o Senhor o chama para ser o libertador de Israel. Mas ele responde, você vai se lembrar, ele responde: logo eu que sou o menor da casa, logo eu que sou a tribo menor e menor da casa. E o Senhor responde para ele: vai na tua força, né? E ali o Senhor ele faz prova com Deus a respeito desse chamado, pede para molhar fora do lugar ali onde ele põe a lã, depois pede para molhar dentro, e o Senhor vai provando para ele isso e vai o fortalecendo. Se você ler a história novamente, você vai se lembrar quanto o Senhor vai trabalhando nele. E mais para frente, nós vemos que ele morre, no que antecede o capítulo 9, ele morre, e um dos filhos se levanta e quer assumir Israel, governar Israel, e esse filho é um filho de uma concubina. E o que esse filho faz? Ele vai até a casa do pai, que já está morto, mata os seus 70 irmãos, só um é que realmente fica vivo, porque ele foge nesse momento, e esse que foge, que é o Jotão, ele então nesse momento vai até o povo, né, o qual lá em Siquém já havia Abimeleque, né,
ali instigado o povo para reinar sobre eles e estava ali dominando sobre eles. Mas Jotão, ele vai lá e fala com o povo através dessa parábola. E a parábola que se encontra lá do verso 7 até o verso 15, perdão, é a seguinte: tem uma reunião entre as árvores e essa reunião ela tem o propósito de conclamar, eleger uma das árvores que seja rei sobre as demais árvores. E eles fazem o convite a 3 árvores. E eles perguntam, em primeiro lugar, para a oliveira, lá no verso 9. E eles dizem assim: Oliveira, vem e reina sobre nós. E a oliveira responde para eles: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Aí então eles, como eles têm essa negativa, eles vão até a figueira. E a figueira responde para eles quando eles perguntam: vem, reina sobre nós. E ela diz assim: eu deixaria a minha doçura, os meus frutos, de produzir os meus frutos, e iria pairar sobre as árvores? Então, diante dessa negativa, no verso 12, a gente vê que ele vai lá e eles fazem convite para a videira, e a videira responde para eles também: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? E nós vemos aí que todas as respostas dessa parábola dessas árvores são respostas de quem sabe exatamente para que foi formada e qual a importância dessa sua produção. E veja que esse convite está ilustrado nessa parábola, que são 3 árvores que produzem frutos no lugar aonde foram geradas para produzir esse fruto. E eu vejo o quanto é importante, através dessa parábola, nós temos bem claro, bem definido a que Deus nos chamou. Porque quando nós temos isso definido, nós sabemos faz parte da nossa identidade em Cristo, nós reconhecemos com intimidade com Deus, reconhecemos o que Deus nos gerou para fazer, e então nós não nos permitimos fazer coisas que não fazem parte do chamado de Deus nas nossas vidas. Sabe, porque eu acho importante, isso é um assunto que dá para render muito e que eu creio que o Senhor vai ministrando nos nossos corações, e eu tenho orado para que o Senhor faça isso, para falar uma série aí de pessoas que tiveram essa identidade marcadas ou foram trabalhadas na Bíblia, como José, como Jacó, como Abraão, como Paulo, como Pedro, tantos que tinham algo registrado neles, e os que não tinham caminharam para tal, caminhando com Cristo. Eu vejo isso de extrema importância para que a gente não se envolva com coisas desta vida que não fazem parte daquilo que soma no reino. E eu e você temos tido o privilégio de estar à frente de mulheres que estão em busca também de relacionamento com Deus, ou talvez às vezes perdidas, e a busca da identidade em Deus, ela é extremamente importante, porque você reconhece o quanto você é valorosa, o quanto você é única, o quanto você é especial. E você não procura ser o que o outro deseja que você seja, e muito menos procura ser o que o outro é. Porque eu e você, assim como as nossas digitais não são iguais, temos planos definidos, estabelecidos no coração de Deus, e temos uma identidade em Cristo Jesus. O que nos leva a ter intimidade e estabelecer a nossa vida, a nossa prioridade em Deus, e dizer não para algumas coisas que são como fardos para nós.
e estar no lugar que Deus quer, que nem sempre o Senhor deseja, mesmo que seja uma coisa boa, que nós estejamos naquele lugar. Nós precisamos perguntar: Deus, aonde é que o Senhor quer que eu esteja nesse momento? Então, nosso desejo, eu e Lia, temos orado muito ao Senhor para que o Senhor nos ajude nessa busca de identidade e também pedindo a Ele sabedoria para que nós possamos estar decidindo a nos empenhar naquilo que realmente Deus quer e produzir aquilo que nós devemos produzir. E eu termino dizendo que lá no verso 15, a única que é um arbusto, não é nenhuma árvore, o único que realmente diz não, eu aceito, é o espinheiro, que não tem altura para dar a sombra, que não tem fruto, não produz fruto, mas que tem dentro dele, ele ainda responde assim na parte B do verso 15, na verdade o verso 15 diz: se deveras me ungis rei sobre vós, essa é a resposta do espinheiro, vinde, refugiai-vos debaixo de minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Você e eu fomos chamadas para dar frutos, somos importantes em Deus e precisamos seguir adiante e ser mulheres influenciadoras que ajudem, que reconheçam a sua identidade, a sua importância no reino, o privilégio de estar liderando mulheres, cuidando de mulheres e procurando em Deus a nossa verdadeira identidade. Aí nós vamos dizer não aos convites que nos tiram daquilo que Deus nos gerou para fazer. E nós vamos ser exemplos para os nossos filhos, para que eles sejam assim também, detenham as suas vidas naquilo que realmente tem valor para o reino de Deus. A única satisfação que nós encontramos é em Cristo Jesus. E eu oro a Deus para que todas nós possamos realmente encontrar o equilíbrio, a paz, a consciência daquilo que nós somos chamadas para fazer em Deus e façamos com sabedoria, com graça, com amor, com doçura. É pena que não dá tempo, mas eu gostaria de compartilhar até um testemunho, mas nós vamos ter outra oportunidade. Deus abençoe a sua vida e nós gostaríamos de saber o que você, se você tem alguma experiência nesse sentido, que você compartilhe conosco. É isso. Deus abençoe.